Não entendo, eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu A não paz de Cristo Jesus a você, né, que está agora em mais um episódio do Bolsa de Mulher. Você que está curtindo, está comentando, compartilhando. E a nossa gratidão, né, gurias, Carol, a Josi, a você que tem nos trazido alguns assuntos. Fala sobre isso, né? Quem sabe aquele assunto. E a gente, é claro, né, se traz também uma especialista sobre cada assunto que a gente está abordando aqui. Minha gratidão a Deus, né, pela Josi, Carol, o Maurício e mais uma vez aqui com a gente, a tia Anice, né? Por isso que a gente trouxe uma especialista para falar agora sobre jogos. E aí, a gurizada, as crianças estão jogando muito aí no celular, no tablet. Mamãe, papai, sabe o que eles estão jogando? Quanto tempo será que eles estão ficando? Você não tem noção? A gente falou sobre desafio no outro episódio de mães, pais que trabalham, né? Às vezes fica com a avó, às vezes fica na escolinha, fica com alguém que está cuidando. E a pessoa, às vezes, que está cuidando tem outros afazeres. A criança vai ficando lá e jogando e perde a noção do tempo. E que influência esses jogos têm? Esses jogos ditos inocentes para crianças, né? E muitas vezes os pais não observam, não escutam a música que faz parte dos jogos. E Ministério Infantil, se não tiver alguma coisa visual, não é Ministério Infantil, né, Tia Anice? É verdade. Essa aqui é a verdadeira bolsa. É a maior bolsa de mulher que já teve nesse programa. É verdade. Olha, a gente vai provar no final. Depois já mostrar o tamanho da bolsa. Né? Bolsa de mulher, mas essa ganhou de todas, né, gurias? Mala de mulher essa. Essa é a mala, né? Mala de mulher. Então nós vamos utilizar aqui os visuais que a Tia Anice trouxe para nós e nós vamos falar, Tia Anice, sobre jogos, tá? E através dos visuais aqui, ela vai falando para nós sobre jogos e a influência dos jogos, Tia Anice, nas nossas crianças. Você que recebe as crianças, né, trabalha com professores, ministra para professor de escola bíblica, né, e conversa muito com os pais, procurada pelos pais também, né, pedindo ajuda. Tia Anice, me diz como é que eu faço, né, com relação ao meu filho, ele quer ficar tanto tempo nos jogos, né, o que tu pode me ajudar? Então vamos falar sobre isso agora, Tia Anice. Bem-vinda a mais um episódio, agora jogos. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. E falar sobre a influência dos jogos, né, na vida das nossas crianças é algo assim muito desafiador, né? E hoje as nossas crianças estão sendo bombardeadas, a gente já falou nos outros episódios, né, sobre a mídia, sobre essa influência da mídia. E também, além de desenhos, músicas, a parte dos jogos, que é algo que chama muito a atenção das crianças. E muitas das vezes as nossas crianças ficam horas e horas na frente, né, de uma tela, né, atrás de um videogame, jogando, e até no celular, né, jogando. E que jogos são esses, né? E eu fiz aqui, até a irmã Feliz está ali com o desenho, né, eu fiz um controle, né? De um jogo de vídeo, né? De videogame, para mostrar para as crianças, né? E quando eu vou ministrar nas igrejas e para as professoras, eu falo muito sobre isso, né? Sobre quem tem sido o controle da sua vida. E falo para as crianças, né? Você tem se conectado com quem? Qual é a sua conexão? Será que você tem se conectado com Deus? A tua conexão é com Deus ou é com os jogos? E o que esses jogos têm feito na sua vida, né?
E muitas das vezes, né, e aqui falando de vida, muitas das vezes pais, mães e as próprias crianças não se dão conta de que estão sendo influenciadas, né, por esses jogos e jogos violentos, jogos que muitas das vezes estimulam as nossas crianças a tirar a própria vida ou tirar a vida de seus familiares. Saiu agora numa reportagem essa semana lá nos Estados Unidos, né, que a criança ela estava se comunicando nos jogos, né, no Roblox, com uma mulher, uma adulta. Então, muitas das vezes, pais fiquem ligados, porque a criança às vezes está conectada e a mídia mostra, né? É uma criança, põe uma idade lá de 8, 9 anos, mas não, era uma adulta, e essa adulta estava influenciando esse menino de 10 anos. E esse menino de 10 anos estava no jogo, saiu do jogo e matou um bebê de 2 meses. Jesus. Estimulado, né, pelos jogos do Roblox que ele estava jogando. E essa participante do jogo, né, que estava no outro lado, porque a tela, né, a tela não mostra verdadeiramente quem está do outro lado do jogo. E muitas das vezes, né, vem para quê? Para tirar, né? O que o nosso adversário quer? Matar, roubar e destruir. Mas aqui no Brasil teve um adolescente que matou os pais e o irmão, né? E ele namorava, um adolescente que namorava uma menina, que os dois se conheceram numa plataforma de jogos. Isso e mesmo. foi através do jogo que conversaram, enfim, foi um caso que mobilizou o país, né? E muito triste, influenciado pelos jogos também. E aí a gente vê o quê, né? Muitas das vezes as crianças tiram a sua própria vida, são influenciadas, né, a tirar a vida dos demais ao seu redor por influência de um jogo. Que às vezes as pessoas vão normalizando, né? Pode Que ter alguns... porque acho que tá tapando a Carol lá, né? Mas acho que eu tô ali na tela. Aparece? Mas às vezes as pessoas vão normalizando, parece, algumas coisas, né? A gente, até nós adultos, por talvez vivermos numa sociedade que tem muita violência, se alguém fala assim, foi assaltado, tá, né? As coisas fica normal. Foi tudo tão normalizado que a gente talvez até passe para as crianças isso. Então, tu tá vendo o joguinho ali que tá espirrando sangue. E tá tudo bem. Tu não percebe mais, parece que a maldade. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque que caminho nós estamos levando essa criança? Será que nós estamos levando aqui? Eu fiz um desenho bem ilustrativo, né? Um caminho e a mão de Cristo, né? Será que nós estamos levando essa criança ao caminho do Senhor? A proteção do Senhor? Ou essa criança está sendo protegida por jogos, né? Que tem levado eles a, muitas das vezes, longe das escrituras, né? Muitas das vezes com sentimentos contra a palavra de Deus, porque para nós é inocente, como, né, eu já tinha falado antes, né? Às vezes para o pai é inocente, né? A criança jogando ali. E daqui a pouco você vê que tem outras coisas ali que estão escondidas, subliminares, e que vêm à tona, que a criança entende que a gente adulto muitas das vezes passa desapercebido. E que fique o alerta, né? Que criança está vendo? Né? Que caminho é esse que essa criança está sendo conduzida? E eu sempre digo para as crianças, irmãs e ouvintes, né, que nós precisamos levar a criança, né? A Provérbios 22:6 diz, instrui a criança no caminho. E você precisa, e que caminho é esse? É o caminho com Cristo. E o caminho com Cristo é um caminho que traz vida, não traz morte. O caminho com Cristo traz alegria, não traz tristeza, não traz frustração. E muitas das vezes essa criança entra num caminho tão perigoso que o seu coração é bombardeado por essas redes, é bombardeado por esses jogos, né? E acaba influenciando no coração dessa criança, e muitas das vezes esse coração vai se fechando, vai se endurecendo, vai se afastando do Senhor. E na sua totalidade, a maioria deles, né, levam muito tempo, eu fiz aqui também, né, falando do tempo, muito tempo na frente de um jogo. E se comunicando com pessoas lá atrás que a gente não sabe nem quem é. É meu amigo virtual. E muitas vezes o amigo virtual, que nem essa mulher, uma mulher adúltera,
adulta, né, que instruiu esse menino de 10 anos a matar um bebê. Meu Deus. Né? E pra ele era uma criança que ele estava jogando. Né? Tava jogando com uma outra criança da sua idade. Porque a mídia aceita tudo. Então, tu não sabe o que tá lá atrás. Né? Tu não sabe o que tá lá atrás. E que tempo é esse? Muitas das vezes a criança passa horas e horas. Passa um dia inteiro. Só para pra refeição, às vezes nem para pra refeição. E fica ali, né? Nem pisca. Ninguém consegue tirar. E isso, e aí entra já, né? Que eu vou falar agora aqui, entra nas emoções. Porque tu tenta tirar a criança desses jogos, a criança, eu fiz bem ali, né? O rostinho, né? Do emoji, né? Com um triste e um feliz. A criança, ela tá feliz porque ela tá nos jogos. Mas quando ela sai dessa rede, né? Desse jogo, ele se sente frustrado, se sente irritado. Né? E muitas das vezes, muitos entram em depressão, tem síndromes, né? Do pânico. E vai desencadeando outras coisas, né? Por quê? Porque essa criança tá lá envolvida, né? Nesses jogos, e jogos que não vão trazer benefícios à sua vida. Ao contrário, vão cada vez mais afastá-lo e cada vez mais trazer tristeza e frustrações ao coração dessa criança. Pode baixar aí, meninas. E a gente precisa, né, se despertar e olhar e ver o que essas crianças estão assistindo. Que jogos são esses? E eu até fiz uma listagem aqui para passar para vocês de alguns jogos violentos que às vezes que é bem importante. Que às vezes a gente nem imagina. Sim. E tem jogos, e pasmem vocês, que eu tô sempre olhando nas redes e tentando me atualizar, que tem jogos que eu nem conhecia. É muito rápido, né, que vem surgindo. E infelizmente a gente importa muita porcaria, né? A gente importa muita coisa ruim. Que a gente às vezes não fica sabendo dos resultados que tem lá no outro país. Muita coisa veio dos Estados Unidos, né? Lá já tá fazendo um estrago que ninguém sabe. E vão lá e importam e vem toda a bagagem junto. E aí que eu citei alguns, né? Vou falar alguns aqui que eu fiz na minha lista, mas tem muito mais que isso. Eu peguei assim os mais importantes, os mais conhecidos, e que alguns surgiram agora, né? O GTA é um, né? O Roblox, que essa mulher influenciou o menino de 10 anos a matar o bebê. E aqui eu botei mais. Esse aqui foi assim que o mais me chocou. Que esse foi criado nos Estados Unidos, né? E acho que na sua maioria eles todos, né? Bully. Bem assim é o nome, Bully. No latim, ele diz assim, ó. Canis canem edit. Sabe o que significa isso em português? Cão que come cão. Meu Deus. Só pelo nome você já tem uma noção de que jogo é esse. A violência que esse jogo traz para a vida de uma criança. Aí eu coloquei mais. Fortnite, né? Counter Street e, enfim, entre outros, né? Se eu não for citar aqui, tem uma lista gigantesca. Nós temos que ler para poder dizer os nomes, mas as crianças sabem na ponta da língua. E às vezes eles estão saindo da escola bíblica e tu tá ouvindo eles conversarem entre eles. Ah, mas tu jogou tal jogo? Mas eu fui lá no Roblox, porque tem alguns que já estão, né, nessa fase de jogos envolvidos ali, né? Com os menores ainda não estão nesses tão pesados que a gente diz, né? Mas os maiores já começam a ter essa influência mais ativa nesses jogos, assim. E como agir? Como é que eu posso, como professor, né? Como eu posso, como pai, mãe, ficar de braços cruzados vendo as nossas crianças sendo bombardeadas? Né? De uma forma tão gritante. E é explícito. Pasme você, pai, mãe que está assistindo, irmãos. Antigamente as coisas eram mais subliminares, eram mais mascaradas. Mais veladas, tudo né? sutil, né? Hoje tá explícito. Tá escancarado. Tá escancarado. Tu abre um celular de uma criança, tu abre, né, num computador e tu vai ver explícito ali. E se tu fizer uma pesquisa lá, larga no Google, nome de jogos violentos, até desafio você. Coloque lá no Google, nome de jogos violentos. De repente seu filho está até jogando alguns desses jogos e vocês nem imaginam
que esse jogo vai prejudicar no seu desenvolvimento cognitivo. Vai trazer com que essa criança, né, seja bombardeada nas suas emoções, e aí a criança sai irritada de um jogo desse violento, sai extremamente violenta também, tem uma mudança de comportamento, e quem é especialista, como psicólogo, que atende, né, essa parte comportamental, vai poder descrever pra gente de uma clareza maior ainda que a minha. Eu estou falando a nível pedagógico, né, a nível de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem. Mas quando se trata de emoções, quando se trata de comportamento, né, esses jogos trazem influências muitas vezes irreversíveis para a vida dessa criança. E talvez tenha até algum pai que esteja percebendo, né? Porque que nem antes, acho que foi no outro episódio que a Tianice comentou, né? A criança, ela nunca começa da noite pro dia, começou a se cortar do nada, né? Sempre tudo vai vindo assim por etapas. E muitas vezes tu tá aí vendo, nossa, mas meu filho não era assim, ele não reagia dessa forma. E começou a reagir antes de escutar, mas agora qualquer coisa explode, alguma coisa fala e tá imbatível, essas coisas. E de repente tu fica pensando assim, ué, o que será que é, né? De onde é que será que tá vindo? E muitas vezes para pra pensar, não, peraí. Ele começou a jogar aquele joguinho nessa época, tem que ver às vezes, porque como estão na escola, né, vem os amiguinhos, então tu tem que estar ligado pra ver, de repente tá aí a raiz, né? Tá aí a fonte. Sim, e até falando em outros especialistas, eu estava ouvindo esses dias, né, sobre isso, diz que nós teremos uma geração, né, de meninos com problemas graves de visão e de surdez. Porque, né, no outro episódio, inclusive, a Josi falou que o Matias queria o fone, né? Aí tu imagina uma criança com fone, ouvindo aquilo lá dentro do ouvido. Aí ele fica todo o tempo assim, né? Quer dizer, ele vai desenvolver problema na coluna, né? Porque vai ficar todo o tempo nessa posição, os olhos fixos na tela e com fone. Quer dizer, é uma geração que vai ter problemas graves, né, de saúde, não só na sua saúde mental, mas na sua saúde física também. Porque tu imagina ficar todo o tempo numa tela colorida, aquele monte de joguinhos, aquele tempo todo. Agora, Tianice, a gente falando, né, dessa questão dos jogos violentos, mas o que mais me chama a atenção é a falta de atenção dos pais. Porque a criança não nasce com isso aqui na mão. Isso são os pais que dão, né? E mais do que isso, crianças que têm Facebook, sendo que um Facebook é a partir dos 18. Crianças que conversam com adultos em celular, quer dizer, quem é que deu o celular para essa criança? Quer dizer, tudo começa no adulto. A criança, hoje, tudo que ela sofre é porque o adulto não está sabendo lidar com essa criança. E nós que somos cristãos e sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus. Aí eu fico pensando assim, o que nós estamos fazendo com o presente que Deus nos deu? A gente está entregando para o diabo de bandeja, né? Aí as coisas acontecem dentro de casa e as mães ficam apavoradas, os pais, o que está acontecendo? Mas eu levo ele no culto, mas eu levo ele na igreja. Sim, mas tu leva ele na igreja com o celular na mão? Leva ele no culto com o tablet na mão? Aí eu pergunto, quanto tempo, vamos dizer assim, que a Tianice fica com as crianças aqui nas quartas-feiras? Quanto tempo? Uma hora e meia? Uma hora e meia? Tá, mas é uma vez por semana. Tá, e quanto tempo essa criança fica na escola? Quanto tempo ela fica no tablet, no celular? Quanto tempo ela fica nos joguinhos? Quanto tempo isso vai entrando dentro da mente dela, sendo bombardeada? E uma vez por semana ela fica 1 hora com a Tianice ou com a outra equipe quando vai no culto de domingo. E aí tem o desafio de quando a mãe é crente e o pai não é, né? Tem todos esses desafios, crianças que são criadas com os avós, e os avós, né, já estão normalmente numa idade que já estão mais cansados e não vão... Mais desatentos. Então, não, ele está assistindo um desenhozinho, um desenho inocente, e não estão atentos ao que realmente está acontecendo com aquela criança.
E a grande mídia não mostra, na realidade, as consequências disso tudo. Porque a grande mídia tem que vender. Vender o quê? Vender os jogos, vender o celular. A grande mídia está aí para vender. E a grande mídia não está aí para vender coisa boa. Uma coisa legal para a criança, né? E coisas que nós tratávamos com adultos, que é a questão, né, da mutilação, né? A Josi, quanto tempo, né, trabalhou com o Tiago e com o seu esposo, com os jovens, se falava muito nisso, né? Não, mas agora não é mais com os jovens, aí tu está falando sobre criança que se mutila, criança, né, que começa a arrancar os cabelos, né, quando começa, né, que arranca os fios dos cabelos, que isso aqui machuca. É tudo sinais de crianças que estão com problemas sérios, né? Neurológicos, problemas sérios de depressão, de ansiedade. Quando é que se pensou que criança ia sofrer de ansiedade? A gente pensava nisso, coisa adulto, né? Ansioso, enfim. Não, mas a gente está falando de crianças, e crianças pequenas, ansiosas, né? Crianças pequenas se cortando, crianças pequenas matando e pensando em se matar também, em tirar sua própria vida. Então, o que nos leva é um grande desafio hoje da igreja, como um todo, né? A igreja como um todo, de conversar com esses pais, de falar inclusive com os educadores dentro da própria igreja, e de que é um desafio para os professores de escola bíblica dominical hoje trabalhar com essas crianças. Imagina você trazer isso para uma criança, né, que fica o dia inteiro com isso aqui na mão. Não dá para competir, né? Aí tu vai competir aí tu traz esses materiais lindos, né? E como a tia Anice já falou, termina a classe de escola dominical, as crianças estão fazendo o quê? Os jogos. Tu joga isso? Tu tá naquele joguinho? Tá naquele outro joguinho? Eles já estão interagindo entre eles. Então, se eu não tenho aquele joguinho, mas o meu amiguinho da igreja tem, aí eu vou querer que meus pais também baixem aquele joguinho para mim. Não, mas é o filho do irmão. Então deve ser coisa inocente. Aí tu vai lá e baixa sem ter a noção do que está sendo visto, né? Tem que ter toda uma estratégia, né? É o material visual, mas aí também é a música, e tu tem que falar e tem que gesticular, e é o tênis brilhoso, e é a Bíblia que joga água. Mas também vale a pena, né, Tia Anice? Porque a gente está investindo numa alma, foi ali formada pelo Senhor, e tu tá ensinando a melhor coisa que a gente não moldou. Então é desafiador, é difícil, mas com certeza também tem muitos testemunhos, né? Tem. Sim. E quase sempre, na sua totalidade, né, os professores perguntam muito pra gente, né? O que fazer? Como trabalhar com essa criança? E uma coisa que eu sempre falo, né? Primeiro, leve tudo a Deus, apresente pro Senhor. Verdade. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele é criativo, ele é um Deus de detalhes, que eu até mencionei com as irmãs, né, hoje. Sim, sim. Que é um Deus de detalhes, ele cuida de nós, de cada um de nós, de uma forma única, né? Seja criativo. Eu não posso chegar numa sala de aula e lutar contra jogos, né, e foi comprovado cientificamente, né, que o uso excessivo de jogos na vida de uma criança faz com que a criança ela fique viciada, né? Ao ponto de que se compara, né, até o uso de drogas. Depois fica em abstinência mesmo. Acaba tendo essa comparação de mudança de comportamento, né? E fica alienado por causa desse tipo de jogos. E como é que eu vou levar? O que eu faço, né, como professor, né? E eu trouxe aqui até uma ilustração bem simples, né? E eu costumo dizer assim, a gente tem que ser criativo, precisa ser criativo. Mas a gente precisa levar a palavra. A palavra, ela não muda, ela é imutável. E ela é eficaz, né? Ela sempre vai ser eficaz. E eu sempre digo que eu trouxe uma Bíblia bem grande, né? Para não ter, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela é a boca de Deus falando o coração da criança, o coração do adulto. E eu trouxe uma caneca, simples, né? Um copo. Que eu posso comparar esse copo com a vida de uma criança. A vida de um menino, de uma menina que passa nas nossas salas de aula. Eu acho que eu vou colocar mais aqui assim, não sei se consegue pegar bem aí. Uma Felícia quiser segurar
pela alça. Segura. E eu costumo dizer assim que mesmo com todos esses ataques, né, que a gente tem tido, todos esses ataques, essas influências na vida das nossas crianças, dos nossos alunos, mas quando nós levamos a palavra de Deus, se pudesse levantar um pouquinho, irmã Felícia, quando a gente leva a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é água, né? E é a água que entra, que limpa, que sacia a sede da alma da criança. E quando a água entra na vida da criança, ela traz luz. Coisa mais linda. Ela traz luz, né? E eu costumo dizer assim, eu sempre faço isso para as crianças e demonstro para as crianças, né? Falando que a palavra de Deus ela é luz, né? Ela traz luz. E essa criança, ela recebe a Cristo, né? Ela tem esse contato com essa água da vida. Eu posso pegar aqui o copo. E ela vai, né, levar essa água na sua vida lá na escola. Para um coleguinha. Essa lâmpada aqui representa um colega. Representa a sua família, né? E quando ela tem esse contato, né, com essa água, também faz com que essa luz de Cristo entre na vida do aluno, entre na vida do colega, entre na vida da sua família. E mesmo que esse aluno, né, fique longe, não esteja contato direto, às vezes não consegue estar direto na igreja, mas ele teve o contato com a água da vida. E eu sempre digo isso, que todas as vezes que nós temos o contato com a água da vida, nós nunca mais somos o mesmo. Nunca mais somos o mesmo. Porque quem tem o contato com Cristo, quem teve a conexão com Cristo, quem se conectou com o Senhor através da sua palavra, pode passar por todos esses desafios. Pais e mães que estão nos ouvindo, né? A gente sabe que é desafiador. Seus filhos têm sido bombardeados e tentados todos os dias, na escola, na rua, muitas das vezes até para ir no supermercado. Mas eu sempre me apego, porque quando tu leva a palavra para o teu filho, quando tu apresenta Cristo, quando tu apresenta professor, né, que trabalha com escola bíblica, leve a palavra. A palavra não muda, ela é eficaz e ela traz avivamento, ela traz cura, ela traz luz para um caminho muitas vezes conturbado, longe, né, dos caminhos do Senhor. Que fique o alerta nesta noite, né, para cada um de vocês e que possamos, né, cuidar o que as nossas crianças estão vendo. Amém. Verdade. Então nós convidamos você não só a curtir, mas a compartilhar com os pais, com os avós, né, com os professores de escola dominical, aquelas pessoas que você conhece e que você está percebendo, né, que essas crianças estão muito tempo nas redes sociais, ou são pais que você tem conversado e que estão passando por uma situação difícil com seus filhos. A palavra do Senhor liberta, salva, transforma, mas a começar pelos pais, né, que tem esse presente de Deus nas suas vidas. Por isso a nossa gratidão, Tia Anice, pelo teu trabalho, pelo teu empenho, por todo o material que você trouxe para nós. Mostra a bolsa. Tem a bolsa. Cadê a bolsa? A verde lá, a verde, bolsa aquela. da Tia Anice. Nós vamos mostrar a maior bolsa de mulher que já chegou dentro desse... Olha isso. Aqui, gente, para carregar todos esses materiais. Isso aqui é a bolsa. É a maior, né, gurias? É a maior. Eu nunca tinha visto uma bolsa tão grande assim. E bem colorida, né? Bem colorida. Preciosa essa bolsa. As crianças já vão atrás, assim. As crianças correm atrás, já vem os tênis da Tia Anice já todo colorido, vem cheio de luzinhas também. E não encanta só crianças, né? Vamos falar sério. Encanta os adultos também, né? Que a gente ama, né? Coisas coloridas, enfim. Né? Mas obrigada, Tia Anice, que Deus te abençoe. E então, minha gratidão a Deus pelo Maurício, né, pela Josi, pela Carol, né, e a você, né, que está sempre nos assistindo, curtindo, compartilhando, né, se inscrevendo lá no nosso canal e enviando sugestões, né, várias coisas que conversamos aqui com a Tia Anice foram sugestões que você tem passado para nós. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.